Olá, está começando mais um WTN Saúde. Eu sou Luiz de Oliveira. O nosso tema hoje é otite e sinusite, que são doenças muito comuns no nosso meio. O convidado de hoje é o Dr. Leonardo Sá, que é otorrino. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Luiz. Vamos lá. Para começar, me fala qual é a diferença entre otite e sinusite. Bem, a sinusite é uma infecção dos seios da face. E certo. A otite é uma infecção ou da orelha média ou então da orelha externa. Certo. Bom, em relação à otite, quais são os indivíduos mais prevalentes, mais suscetíveis? Otite é mais comum, a otite média aguda ela é mais comum em crianças. Certo. E a otite externa ela pode dar tanto em adulto como em crianças. Tá, otite média aguda, me fala assim, anatomicamente, como é que você vê a otite média, a diferença entre a otite média e a otite externa? A otite externa ela é predominantemente uma infecção da pele do conduto auditivo externo, certo. Causado por água, por manipulação. Enquanto que a otite média aguda tem relação com as patologias nasais, pela comunicação que existe entre o nariz certo. E o ouvido, que é a certo. tuba auditiva. Aquela tuba auditiva que é o conduto auditivo interno, né? Não, que é a tuba mesmo, auditiva, que é a tuba... Trompa, não tem um nome? Trompa de Eustáquio. Trompa de Eustáquio, certo. E as crianças são mais suscetíveis, por quê? Porque essa trompa ela é mais linear, ela é mais horizontalizada, enquanto que no adulto ela é mais verticalizada. Então essa horizontalização ela predispõe essa troca ligação, né? entre esse meio e o outro. Então troca de secreções, bactérias, isso tudo. E existe alguma coisa que você pode fazer para evitar essa otite média nas crianças? Sim, sempre que a gente tem aqueles quadros de gripe e resfriado, a gente tem que lavar muito o nariz. Isso certo. Já auxilia muito, já evita, isso já auxilia nessa prevenção. Tem a ver com a posição do aleitamento, por exemplo, também? Também, posição de aleitamento é importante. A criança, quando mama, ela tem uma tendência, então, a acumular leite no rinofaríngeo, na parte posterior do nariz. Certo. E aí facilita também essa passagem para dentro do... Quer dizer, mas no final das contas, mamar deitados não é aconselhável? Não, melhor mamar sentadinho, assim, no colo. Certo. E uma vez instalada a otite média, como é que você faz para tratar? A gente trata com antibiótico, geralmente com antibiótico. Certo. A gente nunca pinga gota, porque a gota ela só vai até o tímpano, que é um tipo de uma barreira que a gente tem ali. E o problema está atrás dele. Certo. A otite média é do tímpano para dentro. Para trás dele, que é uma barreira, certo. né? Claro, claro. É uma membrana, né? É uma membrana e não tem como passar a gota. Certo. A otite média aguda e pode ficar crônica, não tratada, tem algum perigo maior? As otites médias agudas, que não tratadas em percentual pequeno de casos, 3 a 5%, até menos em alguns casos, algumas estatísticas, pode ocasionar meningites, encefalites... Mastoidite, mastoidite. Né? Que evolui até para meningite. Exatamente. Certo. E tem alguma consequência em relação à acuidade auditiva? Em torno de 10% dos casos, após 3 meses que você tenha a otite média aguda, você pode ainda ter líquido dentro atrás do tímpano, naquela caixa timpânica. Certo. E isso dificulta a propagação do som. Mas é um caso tratável, não é uma perda definitiva. Em pouquíssimos casos você tem uma perda definitiva. Quer dizer, os mais suscetíveis são as crianças, geralmente na época do aleitamento, né? Os lactentes. Os lactentes. Como é que ele se comporta? Como é que a mãe percebe que tem uma otite instalada? Principalmente em lactentes, a gente observa pela inquietude, pelo sono, pelo choro, por uma febre. Criança que tenha um resfriado e que evolua chorando muito, com febre, com desconforto grande, você tem que suspeitar. Que aí tem que levar o otorrino para fazer o exame. O pediatra geralmente dá esse diagnóstico ou desconfia? E muitas vezes você tem esses sintomas à noite, esses sinais ocorrem à noite. Então, muitas vezes você não tem um otorrino disponível. Então, quem faz a triagem é o pediatra mesmo. Ele diagnostica, você depois procura um especialista para... Em relação à sinusite, qual é o grupo mais prevalente? É aquele grupo de pacientes que tem um quadro alérgico. Então, quando eles ficam resfriados, com uma gripe, acumula mais secreção e essa secreção predispõe os casos de sinusite. Quer dizer, quem tem rinite alérgica geralmente secreta mais, produz mais coriza. Já tem aquele edema dentro do nariz, aquele inchaçozinho dentro do nariz, e qualquer gripe, aquilo ali aumenta e dificulta então a drenagem dos seios da face, e você acumula mais... Para as pessoas entenderem exatamente como é que é a sinusite anatomicamente falando. Inflamação dos seios, frontais, etimoidais. E você pode ter febre, geralmente aquela febre baixa, não é uma febre tão alta. Certo. Você pode ter dor facial, pode ter tosse, que causa um drip,
Catarro, então, ele drena por trás e descarga goteja. Posterior, né? Aquela descarga posterior, goteja, você tem a tosse reflexa. E ela piora geralmente quando ele deita, noite. né? Por quê? Justamente pela sua posição. Quando você deita, você tem uma tendência a drenar essa secreção posteriormente, não anteriormente. Certo. E aí o diagnóstico diferencial da sinusite, o quê? Pneumonia? Pneumonia. Quais são as outras doenças que você pode relacionar? Gripe. Da gripe em geral. Geralmente você começa com uma gripe e evolui para uma sinusite, não o contrário, né? Entendi. Como é que se dá o diagnóstico? É fácil? É simples? Ele é clínico, Luiz. É pela história clínica lá do paciente, aquele início, aqueles sintomas nasais, aquela coriza, tosse, e pelo exame físico clínico. Certo. E quando é que você lança a mão da tomografia? A tomografia a gente usa mais naqueles casos complicados, onde você tem alguma suspeita de alguma complicação, celulite orbitária, alguma coisa assim, ou com aqueles casos quando você tem episódios recorrentes de sinusite. Entendi. Porque a gente vê por aí, no pronto-socorro, é todo mundo pedindo raio-x 6 da face. Ele para adulto, sim. Para adulto, ele tem um valor importante, porque você já tem os seios bem formados. Em criança, até 7 anos, a gente não adianta fazer, porque os seios são muito pequenos. Aí você não tem como ainda não está desenvolvido. Diagnosticar, saber se é uma sinusite, porque até porque o osso, ele é branco. Então, você vai confundir. Não tem como você se diferenciar a secreção radiologicamente. Radiologicamente é muito difícil. E como é que você trata a sinusite, no final das contas? Com antibiótico. Basicamente com antibiótico? Mesmo a sinusite alérgica? Alérgica, a gente usa algumas outras coisas. Corticoide tópico nasal, a lavagem nasal é muito importante. Entendeu? Existe uma maneira de você prevenir, então, essa sinusite recorrente? Tem que tratar a doença de base, que geralmente é a rinite alérgica, que é a grande doença de base disso aí. Entendi. Existe alguma cirurgia que se faça para minimizar o risco de recorrência? Em casos crônicos, em casos que você tem aquela recorrência, você abre os seios da face. Hoje em dia a gente faz esse tipo de cirurgia com endoscópio. Uma cirurgia com aquela microcâmera, você entra dentro dos seios da face e abre e amplia os ossos de drenagem dos seios. Minimiza, então, a recorrência da sinusite. E para o diagnóstico, no consultório do otorrino, você também tem uma maneira mais simples de dar o diagnóstico, sem fazer tomografia, raio-x? Com endoscópio. A gente usa muito imagem. A gente filma dentro do nariz, com endoscópio, com aquela fibra rígida. Que é um exame extremamente simples, né? Simples e rápido, indolor, porque a gente usa anestésico tópico. Você consegue ver a drenagem pelo forame, pelo seio? Com certeza. E aí você já identifica logo o diagnóstico. Inclusive em criança, eu faço em criança a partir de 3 anos eu já faço. A gente conversa com o papo, com o jeito, a gente vai... Quais são as maiores complicações que pode dar de uma sinusite crônica não tratada? Sinusite crônica pode levar a polipose nasal, pólipo nasal e você pode ter as complicações. Que são as meningites, assim como as otites também. São raras, mas podem acontecer. Fantástico, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Espero tê-lo aqui em outra oportunidade para falar sobre outros assuntos também. Ok, obrigado. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Clique nos extras, nossos links também. Até a próxima.